Boa noite. Brasil, 20 de novembro de 2011, Dia da Consciência Negra, há 123 anos após a abolição da escravidão no Brasil. Infelizmente, não temos nada a comemorar, pois o preconceito racial vive até hoje, deixando viva as marcas da tortura e da exploração humana. Contra essa raça tão menosprezada até os dias de hoje, a edição de hoje é especial. Vamos viajar ao país localizado no continente de onde tudo começou, de onde foram tirados sem o seu consentimento, forçados a uma separação iminente e árdua de sua mãe África. Estamos falando da África do Sul, um dos países africanos que tiveram seus filhos roubados. Vamos ver como vive esse país até os dias de hoje. A África do Sul é uma nação de diversidades culturais e geográficas. O país, dividido em 9 províncias, tem 11 línguas oficiais. Localizado no extremo sul do continente africano, é cercado pelos oceanos Atlântico e Índico. A população é uma mistura de grupos étnicos de britânicos, holandeses, alemães, franceses e indianos. O clima varia de temperado ao desértico. Em algumas regiões é verão o ano inteiro. A paisagem reúne praias, florestas tropicais e savanas. A fauna é uma das preciosidades, onde os 5 grandes mamíferos podem ser observados nos parques nacionais: o leopardo, o rinoceronte, o búfalo, o leão e o elefante. Os safaris são feitos de carro, a cavalo ou até de balão. Não se pode falar da África do Sul sem mencionar o Apartheid, um dos regimes mais racistas que já se conhecidos. É claro, não pode mencionar o Apartheid sem contar a história de um dos maiores heróis mundiais, Nelson Mandela, o líder principal de um movimento rebelde que lutou e acabou com o Apartheid. Hoje vamos falar sobre o Apartheid, que foi um dos regimes de discriminação racial mais violentos já existentes. Ocorrido oficialmente na África do Sul entre 1948 e 1990, com a vinda do novo Partido Nacional ao poder, o termo que significa vida separada serve para indicar a política de segregação étnica inserida naquele país. O foco principal era separar as raças negras e brancas juridicamente conforme os princípios, de modo a classificar a população de acordo com o grupo social a qual pertenciam. No regime, o governo era controlado pela elite, dominada pelos brancos de origem europeia, que impunham várias leis e regras aos negros, como não poder casar com pessoas de diferentes etnias, não ocupar o mesmo meio de transporte que os brancos, não morar no mesmo bairro, não poder ocupar determinadas vagas de emprego, nem utilizar ambulâncias destinadas aos brancos, e assim sucessivamente. Na época, os brancos, que eram minoria, eram os únicos que possuíam o direito de votar. Com isso, controlavam todo o poder político e econômico no país, enquanto os negros, que eram a maioria, ocupando 70% da população, eram obrigados a obedecer à absurda e rigorosa legislação separatista. Tal movimento preconceituoso negava aos negros da África do Sul os mais diversos direitos sociais, econômicos e políticos. A implementação desta política resultou no confisco da propriedade e remoção forçada de milhares de negros. Praticamente 85% do território do país era dominado pelos brancos. Apenas uma pequena parcela composta por territórios independentes era destinada a negros e mestiços. O pequeno pedaço de terra destinado a esses era muito pobre, sem recursos e raramente tinha saneamento ou eletricidade. Geralmente os negros trabalhavam nas minas, comandadas por capatazes brancos, e viviam em guetos miseráveis e superpovoados. Após décadas de sofrimento e humilhação, as raças discriminadas decidiram lutar contra essas injustiças, acionando o Congresso Nacional Africano, que era uma espécie de organização negra clandestina, que tinha como líder Nelson Mandela. Após o massacre de Sharpeville, que provocou muitos protestos, os participantes deste congresso partiram para a luta armada contra o governo branco e tiveram como resultado a prisão e condenação de Nelson Mandela e a declaração considerando ilegal a organização comandada por ele em 1962. Com o fim do Império Português na África em 1975, lentamente os processos contra o Apartheid começaram a ser movidos. A comunidade internacional e a Organização das Nações Unidas lutavam pelo fim da segregação racial. Assim, por volta de 1991, após várias medidas, o presidente Frederic de Klerk condenou o movimento Apartheid e libertou Nelson Mandela após 27 anos de prisão.
Com isso, o Congresso Nacional Africano foi legalizado. Clerc e Mandela receberam o Prêmio Nobel da Paz em 1993. Em 1994, após Mandela se tornar o primeiro presidente negro do país, assumindo a presidência da África do Sul, foi iniciada uma nova constituição não racial, longe de preconceitos e humilhações. O país é um dos maiores produtores mundiais de diamante e ouro. O turismo é um importante setor da economia. O complexo turístico de Sun City tem vários hotéis de luxo e um dos poucos 6 estrelas do mundo. A África do Sul possui a beleza e a tranquilidade das reservas ecológicas e a aventura e a adrenalina dos esportes radicais. Um lugar onde os visitantes podem conhecer a África desenvolvida e a África primitiva. A cidade do Cabo é o ponto de partida para uma visita ao Cabo da Boa Esperança. No caminho, o turista pode observar uma ilha cheia de leões marinhos. Além de caminhar em uma praia onde pinguins estão logo ali na areia. Quem gosta de adrenalina pode encarar o grande tubarão branco em um passeio a 2 horas da cidade do Cabo. Mas para não virar almoço, o mergulho é feito dentro de uma grade de proteção. Já em Durban, o encontro com outras espécies de tubarão é feito sem a grade. Em Umkomaas, a 40 minutos da cidade, o petisco dos bichos não é carne brasileira, e sim restos de peixe dentro de um balde de metal. O turista também pode observar as montanhas de Drakensberg, patrimônio da humanidade, enquanto se dirige ao Reino de Lesoto, um país localizado dentro da África do Sul. Tome também um chocolate quente no pub mais alto da África, a quase 3.000 metros de altitude. Em Joanesburgo, para relaxar do estresse da cidade grande, voe a mais de 1.000 metros de altura a bordo de um balão. Falar da gastronomia africana é falar do que todos já sabem, uma variedade de carnes. Vamos aprender um prato típico africano, muito degustado pelos turistas brasileiros na África do Sul. É o braai. A comida típica da África do Sul é o braai, que é um churrasco composto de diversas carnes, como salsicha, linguiça, carne seca, coxinha de frango, vai mais costelinha, vai costeletas, jarrete ou cupim, rabo de boi ou rabada, aí faço os espetinhos. Depois dos espetinhos assados, é só colocar dentro de um pãozinho de hambúrguer e fica uma delícia. E bom apetite! Não existe uma única cultura sul-africana, devido à diversidade da etnia do país. A cada grupo racial tem a sua própria identidade cultural. Isto pode ser apreciado nas diferenças da dança entre vários grupos. Há, no entanto, alguns traços unificados das tribos de Swazi.
Boa noite. Boa noite.